Bom, gente, hoje iniciaremos então um novo capítulo falando a respeito das revoltas liberais que ocorreram no século XIX. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar interrompendo a Professora, aula para perguntar qual é a página? ou colocando aí na plataforma, tá? A página. É o capítulo. Deixa eu ver, começa na página 280. Tá bom, obrigado. Bom? Bom, gente, então vamos lá. Antes de falarmos sobre as revoltas liberais, é importante a gente relembrar algumas correntes políticas que estavam se desenvolvendo no século XIX. Então, a gente tem aí o fim do período napoleônico, e o fim do período napoleônico, ele acabou trazendo diferentes propostas políticas para aquele momento, porque o Napoleão acabou implementando muito do iluminismo e das ideias liberalistas, e após a queda de Napoleão, houve uma tentativa de reprimir a sociedade novamente e voltar com um modelo absolutista. Só que as pessoas não aceitavam mais essa situação. E aí então começou a se destacar os reis que eram déspotas esclarecidos. O que isso significa? Eram aqueles reis que, embora fossem absolutistas, embora mantivessem o controle sobre a população, eles tentavam implantar algumas das ideias iluministas, tá? Então a gente vai ter esse contexto durante o período das revoltas liberais. Parte da população em defesa das ideias de liberdade, do iluminismo, os reis tentando manter o controle da sociedade e tentando trabalhar com essas duas questões. E para completar essa situação, a gente tem a questão do Congresso de Viena, que foi imposto após a queda de Napoleão, no qual o Congresso de Viena ele visava restaurar os limites territoriais antes de Napoleão Bonaparte, devolvendo os governos absolutistas aos territórios que foram invadidos por Napoleão. E aí foi formada então a Santa Aliança, que tinha o objetivo de proteger esses governos absolutistas. Bom, e aí então, dentro deste contexto, diversas correntes começaram a se destacar na época. Então, nós temos o liberalismo, que previam principalmente as ideias defendidas pelos jacobinos, que eram um partido de esquerda da Revolução Francesa, e basicamente eles defendiam a ideia de direitos políticos e econômicos conquistados pelo povo e não dados por questão de nascimento. Eles entendiam que a economia não poderia sofrer de forma nenhuma intervenção do Estado e que a propriedade privada tinha que ser garantida e respeitada. E eles defendiam também que somente as pessoas de classes ricas, principalmente a burguesia, poderiam ser consideradas, ou seja, poderiam ter acesso às decisões políticas da nação. E aí nós temos, então, toda a ideia do liberalismo, que foi pautado nas ideias de Adam Smith durante o período do iluminismo, tá? Bom, nesse momento também vai surgir as ideias socialistas. As ideias socialistas da época, elas defendiam a ideia de que todos os cidadãos deveriam ser considerados, independentemente da religião, da situação social ou da etnia. Então, eles queriam a participação de toda a nação. E no campo econômico, eles lutavam por melhores condições de trabalho, de salários justos para os operários.
Aniele, Oi. os liberais, eles também tinham meio que uma política contra o absolutismo, né? Que seria a ideia de que presidente, essas pessoas, elas teriam o poder absoluto. Eles eram totalmente contra essas ideias, né? Sim, os liberalistas eles eram contra as ideias absolutistas, só que eles defendiam a questão da liberdade econômica. Então, o Estado ele não pode interferir na economia, só que eles queriam limitar a participação política somente aquelas pessoas que tinham poder econômico, que tinham dinheiro. Bom, gente, também nesse período vai surgir o nacionalismo, que é uma ideia que vai se desenvolver na época com relação à união de países que tinham costumes semelhantes. Então, eles entendiam que para uma nação se fortalecer, ela precisava se unificar. Então, o que eles queriam? Eles queriam que todos os territórios que tivessem políticas, costumes, cultura semelhante, se unissem e dessa forma você teria uma nação forte. E aí, então, para os nacionalistas, o importante era isso, unificar a nação de acordo com seus costumes e idiomas. E acabam deixando de lado um pouco da ideia do liberalismo político e do liberalismo econômico. Bom, gente, essas são as principais ideias que se desenvolveram na época. Agora vamos falar um pouquinho das revoltas liberais do século XIX, tá? Primeiro, essas revoltas elas começaram a partir da ascensão da burguesia e da defesa de regimes republicanos, tá? Então você tem aí com Napoleão a ascensão da classe burguesa, que passa a deter também parte do poder político. Nós temos a implantação das ideias do liberalismo econômico em todas as regiões dominadas por Napoleão, que vão acabar dando mais poder para a classe burguesa. E aí o que vai acontecer? Conforme houve a queda de Napoleão, diversas camadas sociais vão começar a contestar a falta de direitos políticos. Por quê? Numa monarquia absolutista, o rei é dono de tudo, o rei decide tudo sozinho e a população ela não tem voz, ela não tem participação. Então, as pessoas começam a protestar por direitos políticos, direito ao voto, e vão, então, surgir vários movimentos e revoltas por toda a Europa. Então, quando eu falo em revoltas do século XIX, eu não estou falando numa revolta que ocorreu em um local específico, mas em revoltas que vão ocorrer ao longo de todos os países europeus. Bom, gente, uma das revoltas aí que acabou se destacando foi a Primavera dos Povos, em 1848. Essa revolta vai reunir vários setores da sociedade, então, além da burguesia, a gente vai ter trabalhadores rurais e urbanos. O objetivo principal vai ser a derrota dos regimes monárquicos, que eram vistos como os causadores da crise econômica europeia, tá? E a gente vai ter, então, durante esse processo de revolta, liberais, nacionalistas, socialistas, que vão começar a divulgar suas ideias e vão financiar essas revoltas que estão acontecendo em toda a Europa. E aí, então, essas revoltas vão começar a acontecer em diversas nações. As revoltas em si, inicialmente, elas vão ter características liberais, nacionalistas e democráticas, tá? Então, vai acabar defendendo aí inicialmente os interesses mais da burguesia. Bom, gente, motivos que levaram essas revoltas. Críticas aos regimes monárquicos, principalmente aqueles regimes absolutistas, que eram defendidos pela Santa Aliança. Também o que motivou
é o surgimento de novas concepções políticas, como é o caso do liberalismo, da democracia, do nacionalismo e do próprio socialismo. A gente tem também a situação da forte recessão econômica, porque era um período de crise na Europa, em qual a população estava passando necessidades, tinha um alto índice de desemprego, as pessoas estavam sofrendo com pragas naturais que causava seca e gerava a destruição das plantações e, consequentemente, um aumento dos alimentos. Então, é um contexto de crise no qual as pessoas ficam na situação. Ou a gente luta para mudar, ou a gente vai morrer com esse governo. Bom, gente, e aí o que vai ocorrer? Na Primavera dos Povos, a crise econômica vai levar os trabalhadores a se organizarem para lutar por melhores condições de vida. E aí a gente vai ter diversas batalhas, tá? No qual, dentro dessas batalhas, a gente vai ter muitas vitórias dos exércitos populares, da população em si. Então, imagine que é uma questão de uma guerra civil, gente, que é a população contra o governo. Bom, qual foi o resultado dessas revoltas? No caso da Alemanha, da Itália e da Polônia, esses primeiros levantes não surtiram resultado, não tiveram resultado nenhum. No caso da Bélgica, ela conseguiu a sua independência dos Países Baixos. A Grécia, ela conseguiu a sua independência do Império Turco-Otomano. A França conseguiu derrubar o rei Carlos X e colocou no seu lugar o rei Luís Filipe, que ele vai defender reformas sociais, políticas e igualitárias, tá? O rei Luís Filipe, ele era considerado um déspota esclarecido. Bom, e aí o que vai acontecer, gente? Até aqui a gente tem a situação de revoltas que acabam defendendo mais o interesse da burguesia. E aí, dentro desse contexto, analisando todos esses acontecimentos, todas essas situações, surgem então dois pensadores que vão propor a ideia do socialismo científico, com o livro O Manifesto do Partido Comunista, tá? E aí, então, o que vai acontecer? Os liberais burgueses, que foram aqueles que planejaram as revoltas, eles vão começar a perder espaço para os trabalhadores rurais e urbanos que vão estar aí inspirados por essas ideias socialistas. Então, a gente tem o livro do Manifesto Comunista, que foi escrito por Karl Marx e o Friedrich Engels, e eles, então, vão fazer uma crítica muito forte ao movimento burguês liberal. Então, Marx ele vai defender o fim dos governos da burguesia e o surgimento de um governo de trabalhadores, de operários. E dessa forma, a burguesia vai começar a perder espaço nessas revoltas liberais. E aí, então, quando a burguesia começa a perceber que as revoltas estão tomando um caráter muito popular, a burguesia, então, começa a se posicionar contrário a essas revoltas, tá? E aí elas acabam tendo um fim de diferentes formas nas diversas nações. Então, no caso da França, foi instalada a Segunda República. Na Itália e na Alemanha vai servir de base para a unificação do território. Vai surgir aí o fortalecimento da classe operária contra a burguesia e as revoltas liberais, a maioria vão ser derrotadas nos campos de batalha e no campo ideológico vai acabar favorecendo aí lutas e bandeiras de algumas propostas políticas. A Revolução Francesa desencadeou várias outras coisas. Eu acho que se não fosse pela Revolução Francesa, que trouxe a principal ideia do iluminismo em si, que é o do liberalismo,
de todos terem seus direitos religiosos. Acho que se não fosse por esse princípio, não teriam surgido outras revoltas. Isso mesmo. Acho. Bom, gente, e aí uma consequência muito grande dessa questão vai ser a consolidação da classe operária envolto das ideias socialistas, o fim das monarquias baseadas no direito divino dos reis. Então, continuava existindo monarquia, mas era uma monarquia constitucional. A consolidação da burguesia como poder sociopolítico. Começou a se implantar a liberdade civil, religiosa e judiciária, bem como a proteção da propriedade privada. Foi estabelecido a implantação do liberalismo econômico e surgiu aí uma nova luta, que é a luta de classes, que já estava prevista por Karl Marx e Friedrich Engels. Bom, gente, mas falando aí dessas consequências, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a unificação da Itália e da Alemanha, que vai ser muito importante para o processo da Primeira Guerra Mundial, tá bom? Então, a unificação da Itália ocorre de 1848 até 1870, e a Itália ela tinha muitas dificuldades para a unificação, porque durante o período da Idade Média, a Itália ela foi dividida em vários reinos, e cada território era comandado por um senhor feudal. E algumas dessas regiões acabaram se fortalecendo durante o Renascimento comercial, que era, por exemplo, a cidade de Gênova e Veneza. E essas cidades que estavam fortalecidas, elas não aceitavam a unificação com outras cidades que eram consideradas mais fracas. E aí, então, vem toda a ideia do nacionalismo, da influência nacionalista. Para você unificar um território, você precisava ter esse sentimento de defesa nacional, que até então a Itália não tinha, tá? Então, a principal reivindicação era organizar uma nação unificada, que tivesse condições de competir politicamente e economicamente com outras nações. Então, para unificar os territórios, foi utilizada a justificativa de que a Itália precisava se fortalecer para competir com outros países europeus. E aí nós temos o início do processo de unificação, tá? Ele se dá logo após o Congresso de Viena, em 1815, que a gente tem a criação da Península Itálica e a formação, então, de várias cidades autônomas. E aí a gente tem a divisão em dois blocos poderosos, que era o Sul, formado pelo Reino das Duas Sicílias, e o Norte, que tinha destaque aí a cidade de Milão e Veneza. No Norte também havia o Reino de Piemonte, que era governado pela Casa de Savoia, e é justamente o Reino de Piemonte que vai iniciar a unificação. Então, em Piemonte, a gente vai ter as revoltas liberais, que vão tentar unificar a Península Itálica. Bom, e aí o que vai acontecer? Nós temos o rei Vítor Emanuel II, que vai se aliar às nações contrárias do governo austríaco, como uma forma de conseguir essa unificação. Por quê? Porque o governo austríaco interferia muito nas nações naquele momento da história. E esse projeto de unificação, ele acabou encontrando diferentes reações, tá? Tinham grupos que defendiam a construção de uma nação, de um território unificado, mas tinha outros grupos que não concordavam com essa unificação. E aí, então, nós temos o Risorgimento, que era um grupo político formado pela elite financeira italiana e pela aristocracia. O seu líder era o Camillo Benso, e ele era um defensor de uma monarquia liberal que agradava o rei Vítor Emanuel II. Então, esse era o grupo que queria a unificação, que agradava o rei. E nós temos também o grupo da Jovem Itália, que eles eram defensores de ideias republicanas, iluministas,
e eles queriam um governo baseado numa república constitucional. Eles eram pequenos e médios comerciantes e eram liderados por Giuseppe Mazzini, o que não agradava muito o rei, porque eles queriam uma república. A gente tem a primeira fase do ressurgimento, que é quando o grupo do ressurgimento vai tomar a frente dessa unificação. Então, a gente vai ter aí vários grupos que vão lutar pela hegemonia, pelo poder na Itália. A gente vai ter os carbonários, que vão fazer parte da maçonaria, e eles vão começar a organizar vários atentados terroristas para fazer aí com que essa unificação se tornasse mais rápida. E a gente tem uma disputa entre os conservadores monarquistas do Camilo e os camisas vermelhas, que eram liderados por Giuseppe Garibaldi, o mesmo que participou da Farroupilha no Brasil, tá? E aí a gente tem essa disputa do grupo do Camilo e dos camisas vermelhas, que eram defensores da República. Bom, o momento decisivo da unificação foi a Batalha da Crimeia, no qual o rei Vítor Emanuel II acabou nomeando como primeiro-ministro da cidade de Piemonte, para que esse primeiro-ministro ele tentasse buscar a unificação da Itália, tá? Quem foi escolhido primeiro-ministro foi justamente o Camilo. E aí a gente vai ter a aliança de Cavour com a Inglaterra e a França na Batalha da Crimeia contra a Rússia, tá? E aí o que vai acontecer? Esse momento da Batalha da Crimeia ele vai ser fundamental. Por quê? Os italianos eles não vão conseguir a unificação do território, mas eles vão conseguir o apoio de nações importantes. E aí, nesse apoio, eles vão conseguir o início da unificação, que vai ser a tomada da cidade de Toscana, Parma e Módena. Bom, gente, a segunda fase do ressurgimento vai ter muitos conflitos externos, tá? E aí esses conflitos externos vai levar à aliança entre conservadores monarquistas e os camisas vermelhas, que vão passar a lutar juntos pela unificação. E aí eles vão conseguir conquistar o reino das duas Sicílias em 1860 e em 1870 eles vão conquistar Roma, que vai ser extremamente importante porque era a cidade principal para esse processo de unificação. Porém, mesmo que eles tenham conquistado Roma e unificado o Estado italiano, eles ainda vão ter muitos conflitos com a Igreja Católica, porque a Igreja Católica passa a dividir o poder com essa unificação. E aí esse conflito com a Igreja Católica ele só vai ser solucionado no século XX, tá? Após, inclusive, a Primeira Guerra Mundial, porque o Mussolini, o ditador Mussolini, ele vai assinar o Tratado de Latrão. Então, no Tratado de Latrão, ele vai ceder o território do Vaticano para a Igreja Católica, em troca de receber, então, um apoio político e religioso. E aí, então, o Vaticano, ele é um país dentro de um país, porque quem comanda o Vaticano é a Igreja Católica, estabelece as leis da Igreja Católica no Vaticano e as outras cidades seguem o que seriam as determinações italianas. Bom, gente, para finalizar, a unificação da Alemanha também ocorre nesse período, tá? A Alemanha ela tinha o mesmo problema durante a Idade Média, ela demorou muito para unificar os territórios, porque você tinha aí vários feudos, cada feudo tinha
um senhor feudal e uma característica. Então, eram mais de 300 cidades com características, costumes e língua diferente, o que dificultava ainda mais do que a situação na Itália. Na Itália, eles pelo menos tinham culturas parecidas. No caso da Alemanha, eles tinham características completamente diferentes, o que dificultava gerar esse sentimento nacionalista para que eles pudessem unificar o território. E aí, nós temos também o Congresso de Viena, que vai interferir nesse processo de unificação, porque no Congresso de Viena foi criada a Confederação Germânica do Norte com a união simbólica de 38 cidades, tá? E aí a gente tem os Zollverein, tá? O Zollverein, ele vai ter início em 1834 e ele é nada mais, nada menos do que uma aliança econômica com todos os estados da Confederação Germânica. Então, basicamente, não é uma unificação política, é uma unificação econômica, no qual eles vão estimular uma política livre alfandegária entre uma cidade e outra e vai estimular uma relação melhor entre os estados alemães. Isso vai ser de extrema importância porque vai estruturar toda a economia do local, o que vai fazer com que a Alemanha, após a unificação, se torne uma grande potência econômica, fazendo sombra para a Inglaterra, que era a maior potência econômica da época. Bom, quem vai se destacar nesse projeto de unificação vai ser o Otto von Bismarck. Ele era um aristocrata ligado à nobreza e ele tinha relações muito próximas com a Prússia. E em 1862, ele vai ser nomeado, então, chanceler do Guilherme I da Prússia. Então, o que vai acontecer? O Otto von Bismarck, ele vai ser responsável por fazer uma aliança com a alta burguesia, pois o objetivo dele em si era excluir a Áustria da Confederação Germânica. E aí, o que vai acontecer? Ele vai ser extremamente estrategista, porque ele vai se juntar parcialmente à Áustria para conseguir derrotar a Dinamarca. Então, ele, ao derrotar a Dinamarca, ele vai excluir a influência da Dinamarca na Alemanha. Depois, o Bismarck ele vai se aliar à Itália para derrotar os austríacos. E aí, de fato, conseguiu uma liberdade para as cidades da Confederação Alemã. E aí nós temos a famosa Guerra Franco-Prussiana, que vai ser uma guerra entre a França e a Prússia, no qual os germânicos, ou seja, os alemães, vão conseguir, então, unificar o território para defender a Prússia. Então, o que vai acontecer? Os territórios dos estados germânicos do sul, eles eram aliados da França, mas com essa guerra, eles vão acabar rompendo as ligações com a França e vão se aliar, finalmente, aos estados do norte. E aí, com todos os estados lutando junto e apoiando a Prússia, vai ocorrer, então, a Batalha de Sedan, no qual os aliados alemães eles vão conseguir derrotar os franceses. E os franceses vão ter que assinar o Tratado de Frankfurt, reconhecendo a derrota e a formação do Estado alemão. E aí, com a formação do Estado alemão, o rei Guilherme foi nomeado imperador da Alemanha, ou seja, o Kaiser da Alemanha. E a França, com a derrota, ela teve que ceder o território da Alsácia-Lorena à Alemanha. Pessoal, a Guerra Franco-Prussiana vai ser uma das causas que vai levar à Primeira Guerra Mundial, porque a França ela vai ficar com aquele gostinho de derrota e querendo uma revanche contra os alemães.
Dúvidas, medos, traumas, preocupações? Nenhuma dúvida, nenhum medo, nenhum trauma e nenhuma preocupação. E o Eugênio fez um desenho aí na tela. Bom, gente, basicamente, essa aula é só para dar uma introdução para o contexto que a gente vai ver na Primeira Guerra Mundial. O que é importante vocês frisarem com relação à unificação da Itália e da Alemanha? É que quando eles conseguiram unificar as cidades politicamente e economicamente, eles acabaram se fortalecendo a ponto de se tornarem grandes potências, principalmente a Alemanha. E aí o que vai acontecer? A Alemanha vai começar a conquistar os mercados consumidores que eram da Inglaterra e da França. E isso vai criar uma rivalidade muito grande entre os territórios, entre os países, que vai acabar culminando na Primeira Guerra Mundial. Foi um dos maiores massacres que já aconteceram. Isso. Bom, gente, se não há dúvidas, por hoje é só. Se cuidem e até semana que vem. Professora Miele, Pode falar. hoje a gente vai ter um negócio de geografia, eu só queria tirar uma dúvida. Sabe sobre Cuba? Sobre a relação entre Cuba e a União Soviética? Isso teve interferência direta na Guerra Fria, né? Sim. Então, meio que, que hoje eu fiz um slide falando sobre Cuba, desde o início do tema até o final dele. Sobre tudo que praticamente tem, sobre